Começa agora aqui no Vida Pós-Créditos o Esquenta Jurássico, o aquecimento para Jurassic World Domínio. Welcome to Jurassic Park. É isso aí, Jurassic World Domínio estreia no Brasil dia 2 de junho, falta pouco tempo aí pra gente conferir o retorno dessa franquia que a gente tanto gosta, que começou lá em Jurassic Park e agora vai trazer uma mistura aí do elenco original com o elenco novo, né? O pessoal de Jurassic Park com Jurassic World. Lembrando que o filme vai estrear aqui uma semana antes dos Estados Unidos. Até lá eu resolvi fazer esse quadro, eu já tinha feito um esquenta com Pânico, mas foi quando anunciaram o filme. Durante um ano eu fui fazendo conteúdo aí sobre o assunto. Agora a gente tem menos tempo até esse novo filme, então eu vou fazer vídeos relembrando os filmes anteriores, desde o primeiro Jurassic Park até o Mundo Perdido, Jurassic Park 3, depois o primeiro Jurassic World e o segundo, o Reino Ameaçado. E aí nesses vídeos eu vou falando curiosidades e alguma expectativa aí para o próximo filme, o que essas coisas que aconteceram podem impactar na nova produção. Já foi falado que essa produção vai encerrar todo esse arco que começou lá com Jurassic Park. Se você quiser saber alguns detalhes aí de quando estavam soltando algumas notícias sobre como estavam as filmagens, né? Foi a primeira produção a voltar a filmar no período de pandemia, então vou deixar um card aqui em cima para você ver um vídeo que eu fiz um tempo atrás falando sobre isso. Vale avisar também que está sendo criada então uma nova playlist aqui no canal Vida Pós-Créditos, que é a playlist Jurassic Park e Jurassic World. Então todo o conteúdo, seja falando dos filmes, ou seja dos itens de coleção que eu venho mostrando aí no canal já tem um tempo, e vou mostrar muito mais coisas legais ainda, aguarde, tem bastante coisa bacana para você ver. Vai ficar tudo nessa playlist, fica mais fácil de você encontrar, beleza? Então vamos lá, 1993, primeiro Jurassic Park estreando, um filme que trouxe os dinossauros de volta à vida. Eles sempre falavam que era uma produção que estava há 65 milhões de anos sendo feita, porque demorou tudo isso pra gente ver os dinossauros realmente parecendo reais na tela. A gente já tinha tido um filme lá no passado, o precursor de tudo, que foi O Mundo Perdido, de 1925. Foi um filme que serviu de inspiração para todos os filmes de monstro aí, relacionados a esse universo de dinossauros, etc., que vieram depois. Mas a principal fonte de inspiração do Steven Spielberg foi o filme King Kong, de 1933. Ele queria fazer uma coisa naquele sentido mesmo, né? O King Kong para a época já foi muito real e o Steven Spielberg queria trazer isso para a nova geração com os dinossauros. Jurassic Park e O Mundo Perdido, o segundo filme, foram baseados, muita gente já sabe, né? Estou só relembrando mesmo porque todas essas informações já saíram lá atrás e já foram repetidas, acho que exaustivamente, mas nos livros do Michael Crichton. São livros que falam sobre quando o ser humano brinca de Deus, né? É isso que o John Hammond faz em Jurassic Park. Ele quer pegar o DNA dos dinossauros e clonar eles. E é isso que ele aborda no filme, a ideia de um milionário querer fazer um parque de diversões. As pessoas teriam curiosidade de ver esses bichos num ambiente que a princípio ele achava que seria controlado, mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas aconteceram na história. Então os livros e o filme tratam muito disso, de querer mexer com a natureza, de querer criar novas vidas, mudar a evolução natural das coisas e achar que tem algum controle sobre isso. Então vai falar de DNA, de clonagem, de tecnologia, de evolução e de ganância, porque o John Hammond cria sem muita responsabilidade. Ele acha que está tudo certo, do jeito que ele está fazendo, mas ele não tem o nível de conhecimento suficiente, tanto que tem muitas pessoas duvidando se o parque é seguro, o que está sendo feito ali, e por isso que eles chamam então alguns paleontólogos, no caso Dr. Alan Grant e Dra. Ellie Sattler, para irem junto com um advogado ali, um pessoalzinho que vai dar uma fiscalizada e falar, olha, beleza, tá legal o parque e tal. Então eles vão para lá, convite do John Hammond. Ele promete um financiamento de 3 anos de pesquisas ali, de escavações no local que eles trabalham como paleontólogos, e eles então topam, porque a princípio eles não queriam sair dali para isso, eles nem sabiam do que se tratava o parque, mas eles resolvem ir, porque justamente tem essa promessa aí de grana entrando para eles poderem continuar com o trabalho deles. Então eles vão sem saber do que se trata exatamente. Quando eles veem os dinossauros vivos, aquelas cenas clássicas que a gente já viu, de quando eles têm o primeiro contato ali
com o Brachiosauro, com o T-Rex, todos esses momentos que vão acontecendo no filme, né, eles vão ficando maravilhados e assustados também de como é possível que aquilo está vivo na frente deles. Eles até pensam, nossa, estamos extintos da nossa profissão, porque a gente estava pesquisando sobre eles, agora os bichos estão aqui, o que a gente vai fazer da vida, né? E o John Hammond o filme inteiro lá se gabando que não poupou gastos, não poupou despesas para fazer com que o parque seja maravilhoso, que tudo seja uma experiência maravilhosa, mas a gente sabe que o parque nem chegou a abrir, não é verdade? Jurassic Park, essa é a premissa então dos livros, né, e do filme. Jurassic Park também foi um filme que mudou a história do cinema pela tecnologia que usou. Eles fizeram aquela coisa de juntar os animatrônicos, que são aqueles robôs, os bonecos reais dos dinossauros, Tiranossauro gigante, Velociraptors. Então tinha toda essa tecnologia aí dos robôs, mas também tinham roupas quase que fantasias que os atores também vestiam para, por exemplo, fazer os Velociraptors. Então pedaços de robôs, pedaços de roupa, e depois na edição juntava tudo. Então mostrava lá o pé do Tiranossauro, o pé, por exemplo, era um robô separado, não era um boneco inteiro. Mas o T-Rex era muito grande, realmente era quase inteirão assim. O animatrônico do T-Rex tinha 12 metros de altura e pesava 4 toneladas. Então imagina você ver aquilo, aquele tamanho de bicho no estúdio, parecia realmente muito real. E além disso juntaram então com a tecnologia que estava aparecendo ali da ILM, Industrial Light Magic, que é top, né, de fazer efeitos especiais, e ficou um resultado maravilhoso que ainda hoje funciona muito bem, é super bem feito, inclusive convence muito mais do que muitos filmes que usam só o CGI, que é a computação gráfica, que acaba parecendo muito artificial, você vê que não está ali de verdade e tal. Jurassic Park lá atrás, ainda hoje, é um dos melhores exemplos de como fazer, recriar algo parecendo real, unindo, né, usando a favor o CGI, não exaustivamente, não à toa, não, sabe, teve um trabalho muito grande, braçal e artesanal, junto com a tecnologia, né? Então quando usa só a tecnologia hoje, mesmo tendo tudo avançado, ainda parece menos real do que foi lá em 1993. Foi até engraçado que na cena que eles fizeram, quando o T-Rex sai da grade ali, né, do paddock dele, e as crianças estão no carro, e o Alan e o Ian Malcolm estão no outro, ali o Steven queria fazer com chuva, para dar aquele clímax assim, ficar mais legal as cenas. Só que o Stan Winston, que é o cara que criou esses robôs, que cuidava dessa parte, falou, olha, eu não sei na chuva se os robôs vão aguentar, né, os animatrônicos, nunca expus eles à água assim. Aí eles, beleza, vamos arriscar, vamos tentar. Topou ali com o Steven. E o que aconteceu? A espuma do Tiranossauro começou a absorver, então ele começou a ficar mais pesado do que era e começou a tremer. É muito engraçado você ver nas cenas de making off os bastidores do Tiranossauro gigantão ali tremendo na chuva, parece que ele tá passando frio. Aí o pessoal lá da produção ia lá secar, tentar secar ele e tal, para não ficar tão pesado. Mas no fim eles conseguiram fazer as cenas assim, controlando essa situação, e tudo deu certo. Outra cena icônica de Jurassic Park é aquela em que eles têm o primeiro contato, assim, de encostar num dinossauro, de vê-lo pertinho, que foi aquela Triceratops que está doente, caída ali, e aí eles vão, e a doutora Ellie fica analisando as fezes do bicho, tentando descobrir se ele comeu alguma planta ali que fez mal, o que aconteceu, tal. Ali, os atores relatam que todo mundo que estava controlando, né, o animatrônico, porque você vê assim que é tudo muito real, a língua, o olho, os dentes do dinossauro, a pele, a textura, parece tudo muito real, você vê o olho lacrimejando. E o dinossauro estava ali exposto, só que as pessoas que controlavam estavam todas escondidas. Então os atores estavam atuando com o dinossauro ali gigante se mexendo, e parecia muito real porque eles não conseguiam ver os bastidores daquilo, quem que estava controlando o animatrônico ali. Muito legal isso. Inclusive eles chegaram a fazer um Triceratops bebê. Essa cena não entrou no filme, não foi filmada, mas fizeram um animatrônico desse Triceratops pequenininho, que ele corria e dava tipo uma cabeçada na bunda da Lex, da menininha, né? Que no parque, junto com essas pessoas que foram dar o aval do Jurassic Park, foram também os netos do John Hammond, né? Que é o Tim e a Alex. E nessa cena o Triceratops acertava na bunda da Alex, ela caía no chão, caía pra frente, mas essa cena acabou sendo cortada do filme. Mas muitas cenas que os animatrônicos não estavam lá, e os atores tinham que imaginar o som do bicho rugindo, pra onde olhar, e eles não tinham referência nenhuma. Quem acabava fazendo o som no megafone era o próprio Steven Spielberg. Ele ficava lá para os atores terem algum tipo de referência, e eles falam que era muito difícil segurar o riso nessas horas, tinha que realmente imaginar que aquilo era um bicho para não se desconcentrar. Outras duas cenas icônicas, que talvez você já saiba, como eu falei, muitas dessas informações já foram faladas anteriormente, é aquela do copo, né, que fica
vibrando quando o Tiranossauro sai ali do paddock dele, da jaula, digamos assim, que ele tá, que fica o copo ali tremendo, né? A cada pisada do T-Rex sai aquele redondinho de água, assim, aquela vibração. Aquilo ali, se você não sabe, foi feito depois de muita pesquisa. Eles não sabiam como fazer aquilo, não conseguiam, porque a ideia do Steven era realmente fazer que ele saísse assim, tipo, sabe, redondinho, assim, a vibração fosse do centro para fora de um modo redondo. Não sei como explicar isso, acho que você está entendendo, né? Vou colocar a cena aí para você ver. E aí a resolução que eles acharam foi pegar cordas de guitarra, né, de violão, e colocar embaixo do carro, e aí quando você fazia assim, tom, dava aquela vibração. E foi assim, depois de muita pesquisa, deles tentarem vários jeitos, foi isso que acabou acontecendo, é assim que foi feita aquela cena. E outra coisa também interessante são os sons usados para fazer o rugido dos dinossauros. Para fazer tanto o barulho do T-Rex, do Velociraptor, de todos os bichos que aparecem, eles fizeram uma mistura de sons de animais de verdade. Então eles usaram, por exemplo, sons de cisne, macaco, crocodilo, cavalo, abutre, cascavel, cachorro. O som principal usado para o Velociraptor foi o golfinho, para o Tiranossauro Rex um bebê elefante, e outro som curioso do filme é naquela cena final em que eles estão trepados ali no esqueleto, né, no centro de visitantes, fugindo dos Velociraptors e tal, e eles começam a cair, né, começam a cair os ossos e eles estão pendurados e caem no chão também. Quando vai caindo e batendo os ossos, eles usaram sons de pinos de boliche caindo. Se você assistir o filme agora, você vai conseguir reconhecer bem esses sons que eu estou falando. Vai estragar um pouco da magia do cinema, mas toda vez que você vir essa cena agora, você vai perceber que são pinos de boliche caindo, assim, como se fosse com o impacto da bola de boliche mesmo, durante um jogo. Todos esses efeitos especiais, efeitos sonoros, são feitos na pós-produção, né? Tem a pré-produção, quando você prepara as coisas para filmar, aí você faz a filmagem, e depois tem a pós, que é toda a finalização, toda essa parte que eu estou falando, trilha sonora, etc. Só que o Steven Spielberg estava filmando lá na Polônia, em Cracóvia, a lista de Schindler nessa época, enquanto estava sendo feita a pós-produção de Jurassic Park, então ele tinha que ficar fazendo conferências, só que naquela época não era conferência que nem hoje, que você consegue enxergar a pessoa, a tecnologia não tinha avançado tanto ainda, então ele não via a equipe dele, mas ele conseguia ver algumas fotos, algumas imagens que enviavam para ele, e é assim que ele foi falando, assim tá legal, isso não tá. E durante os finais de semana ele saía da Polônia, ia para Paris e encontrava lá um cara da equipe num estúdio de gravação, onde ele mostrava todo o material que foi feito, que eles estavam finalizando lá na Califórnia. E foi assim que foi finalizado o Jurassic Park. O Steven fala que foi uma experiência super bipolar, ele não gostou muito dessa experiência, né? Ele não curte fazer isso não, de ficar dividido entre duas produções ao mesmo tempo. Mas no final deu tudo certo e Jurassic Park se tornou essa obra clássica e atemporal que a gente curte até hoje. É legal também dizer que o filme ganhou uma versão 3D alguns poucos anos atrás, né? Foi lançado até em Blu-ray, e o Steven conta que, para quem é fã, você tem que assistir esse filme em 3D. O 3D de Jurassic Park é uma conversão, ele não foi filmado em 3D, né? Ele foi convertido, assim como outros filmes que aconteceram quando foram lançados em Blu-ray. E a conversão foi muito boa. O Steven Spielberg é um cara super minucioso, ele não vai deixar fazerem qualquer coisa com a obra dele. E ele resolveu fazer essa conversão de Jurassic quando ele viu a do Titanic, que o James Cameron aprovou, e Titanic é outro filme que é maravilhoso em 3D. Então ele gostou muito, foi lá nessa empresa que fez e participou de todo o processo. Eles acrescentaram camadas de chuva no filme, coisas que não tem no original, né, para poder dar essa impressão melhor. Colocaram, por exemplo, sei lá, o T-Rex está perseguindo o Jeep lá, ele passa, estoura aquela árvore, né, aquele tronco. Então colocaram imagens novas do tronco voando assim, além de mexerem também nos efeitos sonoros, para ficar uma experiência mais imersiva. Então eles aumentaram alguns decibéis, por exemplo, do rugido do T-Rex, colocaram efeitos novos, parece que você está dentro da cena, é uma experiência muito legal mesmo. Quando eles estavam filmando lá no Havaí, né, depois mais pra frente eu pretendo fazer alguns vídeos falando especificamente das locações de Jurassic Park, eu não vou abordar muito aqui, mas vale falar que passou um furacão muito forte, assim, tipo, categoria 5, em cima do hotel que a produção e os atores estavam hospedados. Eles tiveram que ficar 9 horas dentro do salão de baile do hotel, metade do teto caiu, eles tiveram que mudar de lugar, eles estavam há 3 semanas já filmando, faltava pouco para terminar as filmagens, mas ao mesmo tempo que foi uma tragédia pro local, porque destruiu muita coisa, todos sobreviveram, então foi uma experiência muito bacana, assim, para eles, de ficarem mais próximos uns dos outros. O furacão Iniki, quando atingiu Kauai, que era o local que eles estavam filmando, chegou a ter ventos de 260 km por hora, com rajadas de até 300 km por hora. Queria fazer mais 2 destaques sobre o filme. Um é o personagem que eu falei do John Hammond, é um personagem muito interessante. O ator que fazia o John era o Richard Attenborough.
Infelizmente ele já faleceu, mas ele era um ótimo ator e também diretor, e isso foi muito bom trabalhar com Spielberg, porque ele tinha uma noção também ali do que o Steven queria, né? Eles conversavam, eles se entendiam, ele era bastante experiente. E o personagem dele é super enigmático, é um cara que percebe que fez besteira, no começo ele tá mais assim, nem aí, né? Mas quando ele vê que o negócio fica tenso, que realmente deu tudo errado, ele olha e fala, caramba, o que eu fiz, né? Isso é muito legal de ver no olhar do ator, no semblante dele, essa expressão de evolução, de mudança de tom do personagem é muito interessante. Outra coisa legal também é que o filme já tinha personagens femininas muito fortes. A gente sabe que é uma luta constante para ter representatividade e igualdade nos filmes até hoje, então é muito legal a gente reconhecer os filmes que lá atrás já estavam plantando essa sementinha, já estavam se mostrando à frente do seu tempo. Então naquela época a gente já tinha ali a personagem da Ellie Sattler, que tem aquela fala memorável, que ela complementa o que o Ian Malcolm está falando sobre o dinossauro entrar em extinção, aí o homem cria o dinossauro come o homem, e ela fala que as mulheres herdam a terra, e depois também tem uma cena que o John fala que ele deveria ir lá na caixa de luz, ligar a energia de volta para o parque e tal, porque ela é mulher, ela fala assim, a gente discute sexismo depois. Quer dizer, você não precisa ir, eu tenho condições de ir, né? Já deu um tapa na cara dele. Então é uma personagem muito forte, feminina. E a Alex também, que no final ela salva o dia ali quando ela consegue mexer em toda a tecnologia do computador. Ela que senta lá toda hacker e tal e mostra como ela é competente, como ela tem conhecimento, muito inteligente. Então aquela cena também é bem legal. Então Jurassic também merece aí todos os créditos por já colocar essa representatividade da mulher forte e capaz lá em 1993. E para finalizar, queria comentar uma entrevista muito legal aí que eu vi pesquisando o que eu ia trazer para esse vídeo para você, e eu achei uma entrevista com o Joe Mazzello, que eu falei que faz o Tim, e também a Ariana Richards, que fazia Alex. Eles estiveram no programa Today, lá divulgando o filme, super bonitinhos, assim, eles falando, contando da experiência deles no set, a relação deles com o Steven Spielberg, e o Joe fala que no dia do aniversário dele ele estava fazendo a cena na cozinha com os Velociraptors, e aí tinha uma cena que ele tinha que virar para um lado e o Velociraptor virava para o outro, só que aí o animatrônico virou para o lado oposto e acabou acertando com a garra na cabeça dele e machucou ele. A Ariana fala que também no dia do aniversário dela foi o dia também que aconteceu esse furacão lá no Havaí, então eles tiveram duas experiências marcantes no dia do aniversário deles. Outra coisa legal foi que no final da entrevista a entrevistadora pede para eles gritarem que nem gritaram no filme. Eu achei super legal, eles gritando dentro do estúdio ali, eles mandaram muito bem. It'd be really loud. That's okay. Okay. That was really good. Go ahead, Joe. I want to give you a chance. Thank you both very, very much. Very convincing. And you guys were both terrific in the film. Thanks. Agora, torcer para que eles venham para Jurassic World Domínio, porque a gente sabe que eles apareceram rapidamente lá em Um Mundo Perdido, mas isso fica para o próximo Esquenta Jurássico. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa curtir, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se não tiver inscrito. Fico por aqui, eu te vejo no próximo vídeo.